Onde você deixa a sua reserva de emergência? Você deixa a sua reserva de emergência na conta digital? Na Nubank? Ai, 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 ai. Caê, eu nem tenho reserva de emergência. Não sei nem como fazer, como calcular. Me ajuda, dívida zero! Olha só, hein? Se você quer saber aqui como tudo sobre reserva de emergência, esse vai ser o vídeo mais completo aí que existe. Então fica até o final, eu vou detalhar tudo que você precisa saber para ter a sua reserva de emergência e os cuidados que você deve ter antes de investir a sua reserva. Vamos lá? Olha só, uma coisa importante aqui, tem muito conteúdo sobre reserva de emergência, muita gente fala, mas o que eu vou falar aqui talvez seja um pouco contraditório. Então presta muita atenção nesse vídeo aqui e eu quero pedir para que você já se inscreva no meu canal, onde eu vou estar falando muita coisa sobre reserva de emergência e você vai receber os vídeos em primeira mão. Então clica aí no sininho da notificação e bora lá! Primeira coisa, o que é uma reserva de emergência ou fundo de emergência? Olha só o nome, emergência. O que você lembra, né, de emergência? Você vai no pronto-socorro, você vê lá, emergência. Você vai lá, vê uma ambulância na estrada, tá passando uma ambulância, né, carro de emergência. É uma coisa urgente, uma coisa de que você precisa tomar um cuidado ali naquela hora. Então a reserva de emergência nada mais é do que uma reserva financeira, um dinheiro que você possa utilizar esse dinheiro no momento que você tem uma emergência. Por exemplo, vou dar uma emergência assim, você tem um carro e quebrou, fundiu o motor do seu carro, puf, né? O que acontece? Você vai ter que arrumar. E aquilo é um gasto inesperado, e aquilo é uma emergência, você precisa usar o carro para trabalhar muitas vezes e o carro está ali. Ou um computador, quebrou um computador, caiu no chão, ou mesmo um problema de saúde. Muita gente usa, às vezes tem um familiar, você mesmo, ou até o seu pet, o seu cachorrinho, o gatinho ficou doente. Eu já tive alunos que teve aí o pet aí e teve que internar e fazer e gastar horrores com remédios, com tudo isso. Então essa reserva serve para isso, serve para você cobrir os gastos totalmente inesperados, tá? Então esse é o grande objetivo, é para socorrer você. E eu falo que a reserva de emergência é a vacina anti-empréstimo. Vacina anti-empréstimo. Por quê? Porque se você não tem no momento que você precisa para arrumar seu carro, computador, remédio, pet, saúde, médico, o que for, de onde você vai pegar? Você vai pegar do banco, você vai fazer aquele, ou vai usar o especial, ou vai fazer o consignado, ou fazer um empréstimo. Então, o grande objetivo da reserva de emergência é evitar que você faça um empréstimo. Então, isso é muito importante, tá bom? A primeira coisa que eu quero falar para você é que antes de você fazer a reserva de emergência, é super importante você otimizar o seu orçamento. Tenha em conta do seu orçamento para que sobre um dinheiro todo mês. Eu não gosto de usar a palavra sobra, eu gosto de usar a palavra soma. Você vai somar e você vai tirar uma parte por mês. Por exemplo, se você ganha, sei lá, R$2.000, você vai lá e tira R$200 e coloca na sua reserva de emergência. Você ganha R$5.000, você pode tirar 500 ou mais, tá? Então quanto mais você puder tirar, melhor, mas que o seu orçamento já conta com isso, já conta que esse é um dinheiro que você já tira ali da fonte, é o famoso se pagar primeiro, tá bom? Então essa é a maneira que você vai construir aos poucos a sua reserva de emergência. E aí vem uma coisa que muita gente me pergunta, que tem muita gente, que cada um tem um conceito, cada educador tem um conceito, que é como calcular a reserva de emergência. Então vou te mostrar aqui como calcular. Olha só, antes de mais nada, como eu falei, cada um tem um conceito. Esse conceito que eu uso é justamente na definição de reserva de emergência ser algo que você precisa cobrir os seus gastos ali imediatamente. E existe um conceito chamado segurança financeira. O que seria segurança financeira? Já não é uma reserva de emergência. É, por exemplo, você perdeu um emprego, ou aconteceu uma crise, ou você está empreendendo e o seu negócio não está rendendo, ou mesmo uma transição de carreira e você precisa de um certo valor, um certo colchão um pouquinho maior do que a reserva financeira para sustentar você durante um período. Então, muitas pessoas confundem. Eles falam que reserva de emergência tem que ser durante 2, 3 anos, 24 meses, já ouvi falar até de 5 anos, tá? Então, esse é um conceito que muitas vezes as pessoas confundem. E por que você tem que separar esse conceito? Porque na hora de você investir é a decisão que você vai tomar. A reserva de emergência eu vou falar aqui onde você pode investir, então você tem que tomar uma decisão. No meu conceito aqui, o conceito do dívida zero, do nosso método, é no mínimo 2 meses do seu custo de vida. Como assim? Eu pego o meu custo de vida e multiplico por 2. E eu desafio você a fazer o seguinte: qual foi a última vez que aconteceu alguma urgência? Quanto que você gastou? Você gastou todo o custo de vida?
Eu acho que não. Então dá tempo, então essa reserva com certeza vai cobrir, né, uma emergência. Agora, na questão de segurança financeira, você deve montar, assim que você criar a sua reserva de emergência, a segurança financeira você deve ter pelo menos 24 meses, tá? 24 meses. E essa grande diferença você vai ver na hora de investir, onde eu vou estar falando aqui. Legal? Entendeu a diferença entre reserva de emergência, 2 meses do seu custo de vida, e segurança financeira, 24 vezes? E liberdade financeira, que aí é para mais, né? Pode ser 200, 300 ou infinitamente mais do seu custo de vida, tá ok? Mas isso a gente fala em outro vídeo sobre a liberdade financeira. E falando de investimento, a pergunta que todo mundo faz para mim é: onde investir? Legal, separando os conceitos, a reserva de emergência ela tem o seguinte conceito: o que ela precisa ser? Ela precisa ser líquida. O que é liquidez? Disponibilidade do dinheiro, velocidade que você tem de disponibilidade do dinheiro. Por exemplo, tive uma emergência. Quando que eu preciso do dinheiro? Hoje, no máximo amanhã ou, né, mais tardar no final da semana. É isso. Então tem que ter disponibilidade. Muita gente monta a reserva de emergência investindo, por exemplo, em previdência privada. E está errado. Previdência privada é para a sua liberdade financeira. Né? Ou compra títulos de capitalização, tá? Ou até mesmo eu vou falar aqui um pouquinho, né, da Nubank, né? Ou coloca no CDB que fica 180 dias, você não tem liquidez, você não tem retirada. E aí você tem que fazer um empréstimo. Então, o conceito de liquidez é super importante, tá bom? Já a segurança financeira, como eu falei, você pode até ter uma liquidez um pouquinho maior. Mas depois a gente vai gravar outro vídeo falando de segurança financeira. Mas eu quero que você fique atento aqui. Esse é o primeiro ponto. E aonde você pode investir? Qual o lugar? A reserva de emergência tem que estar ali quase que garantido. E eu falo que em termos de investimento hoje, no Brasil, o mais garantido de todos é o Tesouro Direto. É o Tesouro Direto. Existem 3 modalidades e eu vou focar somente em uma, no Tesouro Selic, porque ele tem rentabilidade diária e ele te garante que você vai receber e você tem liquidez diária. Você consegue resgatar esse título no mesmo dia. Então o Tesouro Direto seria uma primeira opção. Eu gosto de dar mais opções aqui e aí eu quero que você depois estude sobre essas modalidades. Aqui é só uma sugestão educacional. O segundo é CDBs. Mas CDBs você tem que analisar o risco. Existe uma classificação de risco. Porque CDB o que é? É um empréstimo entre bancos. E cada instituição financeira tem um risco. Tá? Tem umas agências de risco. Se você pegar um CDB, às vezes tem um CDB do banco digital lá, do Banco Inter, que está lá 140, vou pegar. Cara, o Inter tem uma classificação de risco que é especulativa. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. Tá? Existem bancos que têm uma outra classificação de risco. Então analise a classificação de risco antes de pegar e pegue somente o que tem liquidez, aquilo que eu te falei, CDB com liquidez diária, tá ok? O outro que você pode ter são fundos de renda fixa, fundos de investimentos que têm uma rentabilidade um pouquinho mais do que, por exemplo, a Selic, porque eles investem 90% na Selic e eles investem 10% em algo um pouquinho mais arriscado e aí ele consegue pegar algumas ondas do mercado e ter uma rentabilidade um pouquinho melhor, tá? E tem também aí os fundos de crédito privado, que é empréstimo para a empresa, mas desde que o risco seja bem baixo. Na própria corretora você vê que esses riscos, a classificação de risco, você vai ver que é um risco baixo. Cuidado com crédito privado com risco alto, que isso pode ser um tiro no pé. Lembra que eu falei, esse dinheiro tem que ter certeza que você vai ter ele disponível. Caio, onde que eu invisto de tanta opção? Eu gosto de diversificar, mas se você tá aí, ainda não estudou sobre investimentos, começa com o Tesouro Direto, que é o mais fácil, mais tranquilo, e depois você estuda um pouquinho das outras modalidades. Legal? Agora, eu tenho um ponto de atenção. Legal? Tem um ponto de atenção nesse vídeo muito importante aqui que eu preciso falar para você e isso muitas pessoas estão cometendo esse erro. Antes de mais nada, eu quero te pedir aí o like. Olha quantas dicas valiosas, né? Eu acredito que você não vai precisar nem assistir nenhum outro vídeo sobre reserva de emergência. Eu estou dando um manual completo para você. Manda o like aí, compartilha já para a galera aí, para que todo mundo tenha essa informação aí, tá bom? Vamos lá, muita gente deixa a reserva de emergência, monta a reserva lá no banco digital. E eu vou falar aqui, eu vou dar nomes aos bois aqui, vou falar da Nubank, mas os outros também servem. A Nubank, ela criou lá, né, uma forma de investimento onde o saldo da sua conta você consegue reinvestir. Muita gente fala assim, eu deixo minha reserva de emergência na Nubank. É aquela questão de você estar confortável, ver o dinheirinho ali, você não quer abrir conta na corretora porque você tem algumas crenças, etc. Por que, Caê, tem que ser um risco na Nubank? Deixa eu te explicar. Nubank, ela tem lá o famoso RDB, tá? Sempre usa essa sigla que é a mesma coisa que o CDB, é um título do próprio banco que ele emite e ele tem aí o fundo garantidor, tal, que ele usa isso como uma certa segurança. Só que deixa eu te falar, se
o Nubank falir hoje, o fundo garantidor não vai cobrir, não vai conseguir pagar todos os correntistas, vai ter uma série de prioridades aí, isso depois a gente pode discutir em outro vídeo. Então, pode ter uma limitação. Então, se existe o fundo garantidor, quer dizer que existe risco. E o risco é maior do que qualquer os outros investimentos que eu mencionei aqui. Outra coisa, o Nubank, ela está começando agora, ela tem um valor de mercado maior do que, por exemplo, o Itaú, só que o Nubank dá lucro. Você está emprestando dinheiro para um banco e será que esse banco dá lucro? O Nubank começou a dar lucro agora, né? Eu estou gravando esse vídeo, então aqui do último semestre ele teve 76 milhões. Pô, teve lucro, legal. Só que o Itaú, ele é maior que o Itaú, teve em 3 meses 5,8 bilhões. Então, é arriscado, ele está mais do que especulativo, então tem que tomar muito cuidado. Caio, quer dizer que meu dinheiro vai sumir, não vai sumir? Eu estou falando que existe um risco, tá? Risco é incerteza, então não tenho certeza se isso vai acontecer ou não vai acontecer, por isso que eu estou alertando você. Você tem que ter essa consciência que esse dinheiro está lá. Mas tem outras coisas que envolve, que está mais em risco, que é o seu comportamento perante a esse investimento. O grande perigo, eu acho que o maior risco também, que somado a isso, é você. É você mesmo. Sabe por quê? Você coloca risco sobre o seu dinheiro. Imagine lá, você está lá e aí você vê, né, um celular novo, boladão, numa promoção. Aí você fala, putz, será que eu passo o cartão, não passo? Aí você passa o cartão. Aí sua fatura vem alta. O que acontece? Aí você vai lá e dá baixa. Você dá baixa porque é fácil, tá ali, o dinheiro tá ali, você dá baixa. Ou você começa a gastar com supérfluos, ou você utiliza esse dinheiro que era para uma reserva, para uma emergência, com qualquer outra coisa. Você vai inventar uma desculpa. Então você é o grande perigo. Por isso que eu falo, deixar o dinheiro, a reserva de emergência, ou na poupança do seu banco, ou ali na conta corrente, ou ali na conta digital, é um erro. Vai ser um erro, porque você vai gastar esse dinheiro. Eu tenho certeza que isso já aconteceu. Pensa bem, coloca a mão na sua consciência e fala, puta, isso já aconteceu comigo. Se não aconteceu, vai acontecer. Por isso que eu falo, melhor lugar para você investir sua reserva de emergência é abrindo conta numa corretora. É você abrindo conta numa corretora, é você seguindo essa linha de investimento que eu passei aqui, porque a partir do momento que está na corretora, o dinheiro é seu, continua lá numa conta. Só que como está numa conta separada, você não considera isso, só vai considerar se for uma real emergência. Os meus alunos que abrem conta numa corretora, por exemplo, dificilmente eles vão usar o dinheiro para as coisas supérfluas ou qualquer coisa. Eles só usam para emergência e eles me agradecem isso, tá? Aí vem a pergunta. Caio, como que eu abro uma conta numa corretora? Como que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um presente aqui para você. Eu vou deixar aqui um PDF, onde eu vou dar aqui um guia de como você escolher, como você abrir, vou dar todas as sugestões de tudo que você possa fazer aí, como você escolher uma boa corretora, para ficar bem fácil, tá? E prometo que mais tarde também vou gravar um vídeo sobre isso, se isso for relevante. Então comenta aqui se você quer esse vídeo aqui, tá? E vou pedir também para que você aqui deixe o nosso like aí, compartilhe esse vídeo com várias pessoas que não têm esse tipo de conhecimento, que não têm essa noção do risco que está o dinheiro dela, a reserva de emergência, tá bom? Aqui é o Caio Galvão, tamo junto na missão e vejo você no próximo vídeo.